Sejam muito bem-vindas ao Café com Estética. Meu nome é Marina Feld e eu transformo os profissionais de estética em referência no tratamento de melasma, tratando pela raiz e sem uso de ácido. E hoje vamos falar sobre consulta avaliativa no tratamento do melasma, mas quero iniciar com vocês, a princípio, falando sobre fé. Hoje eu trouxe para vocês uma palavra que eu costumo falar muito mesmo durante todas as coisas que eu venho explicando, que é Oséias 4:6, que diz que o povo perece por falta de conhecimento. E eu achei essa palavra super válida porque se nós vamos falar de consulta avaliativa, é nela que nós precisamos gerar o conhecimento que o nosso paciente precisa. E então, realmente, as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento e cabe a nós, como profissionais, levar esse conhecimento às nossas pacientes, tá? Bom dia, Néria! Bom, vamos começar. Gostaria então de falar com vocês sobre consulta avaliativa. Eu vejo que a maior parte de nós profissionais, nós temos receio de fazer a consulta avaliativa. Nós temos medo de cobrar. E a gente acaba fazendo uma avaliação mais simples, né? Então, nós chamamos o nosso paciente, nós identificamos as coisas que essa paciente precisa ou nós perdemos um bom tempo explicando aquilo que nós precisamos explicar na consulta avaliativa e acabamos não fazendo, a gente faz a avaliação, né? E acabamos não fazendo a consulta avaliativa de fato, que tome o nosso tempo de fato, porque nós sabemos que o nosso tempo é precioso e nós temos que somar a nossa hora marca. Então hoje eu vim trazer para vocês uma ideia de como fazer a consulta avaliativa, o que colocar nela e como cobrar por ela, porque é importante sim. Na consulta avaliativa nós temos muitos anos de estudo, nós temos muitos anos de conhecimento que nós vamos colocar ali para o paciente. Muitas vezes nós pensamos que a consulta avaliativa ela só é um momento para que a gente venha vender o nosso produto. De fato é, mas nós precisamos mostrar para o nosso paciente que nós entendemos daquele determinado assunto, então nós precisamos deixar um bom tempo na agenda para esse paciente. Eu mesma deixo 1 hora, às vezes se estende até 1h15, 1h30, dependendo do que o paciente precisa. Meu paciente sai daqui com a prescrição de suplementação e se ele já tiver os exames laboratoriais, ele já sai daqui, ou eu olho os exames e explico para ele, ou eu faço o pedido dos exames para depois ele me mandar e eu fazer a interpretação desses exames. Então, o que eu quero falar para vocês é, a consulta avaliativa de sucesso, você precisa mostrar para o seu paciente que está ali na sua frente o seu conhecimento. Você precisa mostrar para ele, dar a ele conhecimento, porque o povo realmente perece porque falta conhecimento. Então vamos pensar numa consulta avaliativa de melasma. A paciente me procura com melasma, eu preciso tirar aquele tempo para conversar com ela e descobrir todas as raízes que ela tem. Isso demanda tempo. Isso demanda tempo de olhar os exames laboratoriais e a gente precisa sim fazer muitas perguntas e entender o que é que esse paciente está sentindo, o porquê que ele veio nos procurar e entender tudo por trás daquela disfunção estética. Então a consulta avaliativa de sucesso é quando você demanda, você tira o seu tempo para sentar com o seu paciente e faz uma entrevista. Não fique com medo de ser invasiva demais, porque é nessa entrevista que você vai descobrir a raiz do melasma ou de qualquer outra disfunção estética que essa pessoa está te procurando. Se você não parar para fazer todas as perguntas necessárias, não tem como. Quero contar para vocês, na semana passada eu atendi uma paciente que ela me procurou porque estava com melasma e nós começamos a conversar e ela começou a se abrir, começou a me falar que estava ali com problemas, vivendo estresse, problemas emocionais e começou a falar coisas que ela falou para mim que nunca tinha falado para ninguém. Além disso, ela relatou inúmeras disfunções, como baixa libido, muito cansaço, uma irritabilidade extrema. Ela sabia que ela podia falar isso para mim? Não sabia, porque eu sou esteticista. Então, como que ela vai chegar falando que está irritada? Como que ela vai chegar falando que ela está com libido baixa para uma esteticista? Porque eu mostrei para ela que eu podia ajudar ela.
Tá? E olhando os exames laboratoriais, eu já fui perguntando, eu fui falando, olha, aqui nos seus exames eu vejo que você está com um pouco com a libido baixa, porque nós conseguimos interpretar isso nos exames. Então nós precisamos nos posicionar, mostrar para o nosso paciente a autoridade que nós temos, nós precisamos mostrar para o nosso paciente o conhecimento que nós temos, porque realmente ele só vai se abrir para nós se nós mostrarmos que nós podemos ajudar determinadas coisas, tá? E não tem como descobrir raízes de disfunção estética, porque toda disfunção estética tem uma raiz, tá? Toda disfunção estética é um preditor de doenças, se você não conversar com essa pessoa e for a uma conversa profunda. Nesta conversa profunda, você vai mostrar para o seu paciente autoridade e você vai gerar uma conexão. Tá? Então, o profissional de estética que está bem preparado para trabalhar com isso, para trabalhar com estética, ele certamente vai conseguir perguntar de muitas coisas. Uma das perguntas que eu costumo fazer para as minhas pacientes é se o cocô afunda ou boia. Qual a consistência das fezes? Inclusive, isso gera até um certo receio. As pessoas têm um certo, né, tipo assim, dá até aquela risadinha. Mas é importante você saber a consistência das fezes do seu paciente para saber se realmente o intestino dessa paciente está funcionando bem. Então, se a pessoa nos conta que o intestino dela é bom, você pergunta, você faz cocô todo dia? Faço! Tá, mas e aí? Qual é a consistência das suas fezes? É pastosa. Esse intestino tá bom? Não, gente, esse intestino não tá bom. O cocô é muito seco, muito ressecado. Então, o intestino não tá bom. Ele está precisando de ajuda. Às vezes, ela ainda não manifestou alguma disfunção estética recorrente a isso. Ou às vezes ela ainda não está sentindo algo pior, ela sente ali que as fezes não têm a consistência legal, ela não sabia que precisava ser de formato de bananinha, tá? E futuramente ela pode vir a desenvolver outros problemas que são provenientes disso. Então, olha a nossa importância na consulta avaliativa, no equilíbrio da saúde do paciente e também na prevenção da doença. Se nós profissionais pensarmos que nós podemos prevenir doenças, que nós podemos agir na fase da prevenção, olha o tamanho da nossa importância, olha o quanto ainda maior o nosso trabalho, porque não é só trabalhar a beleza em si que é considerado supérfluo, né? Como muitos dizem de nós que trabalhamos com estética, só passa creminho, né? Mal sabem eles o tanto que nós estudamos para saber o que sabemos e para fazer aquilo que nós fazemos. Então, essa paciente que eu estava contando para vocês que veio na semana passada, ela saiu daqui, inclusive fez uma postagem falando a melhor consulta da vida, porque ela teve a liberdade de se abrir comigo, de conversar principalmente sobre a irritabilidade e a libido, coisas que ela não tinha tido facilidade de conversar com o médico dela. E nós traçamos o tratamento dela, bolamos uma estratégia para melhorar tudo isso. E ela me procurou porque ela estava com melasma. Mas além do melasma, ela vai sair daqui com o melasma tratado, ela vai sair com a irritabilidade equilibrada, ela vai sair com a libido melhorada e com o corpo dela funcionando bem. Então, essa é a importância da consulta avaliativa. É nessa consulta avaliativa que você vai descobrir o que você precisa fazer para sua paciente. E a sua paciente vai conseguir se abrir para você, explicar tudo o que está acontecendo para você buscar a fundo todas as raízes do melasma ou de qualquer disfunção estética, tá? O conhecimento só é poder quando colocado em prática. Então, tudo isso que você aprende, tudo isso que você vê, você precisa colocar em prática no seu paciente. Mas para conseguir colocar em prática é necessário uma boa consulta avaliativa. Eu tenho uma paciente que mandou mensagem, ela queria fazer um spa detox. Aí depois ela mandou mensagem que ela queria fazer um enema. E eu acabei não fazendo uma consulta avaliativa nessa cliente e toda vez que ela vem a gente conversa e eu vejo que ela tem inúmeras disfunções que precisam ser tratadas e que isso tudo está fazendo diferença não ter feito essa consulta avaliativa. Porque aí o tratamento não fica tão assertivo, tá? Nós não podemos ser profissionais mais do mesmo que vende 1 quilo de picanha, né? Como se você chegasse lá no açougue e falasse assim, eu quero 1 quilo de picanha, o açougueiro fala, tá aqui. Então eu não posso ser a profissional que vende 10 sessões de ecos.
Não posso. Eu tenho que entender tudo que minha paciente precisa de fato e bolar uma estratégia de tratamento que seja assertiva. Por isso que eu vim falar com vocês sobre a importância da consulta avaliativa. O conhecimento sem habilidade, ele é abstrato. Então, você ter um monte de conhecimento e não colocar ele em prática na vida do seu paciente, ele não serve. Então, ele é abstrato, ele não tem, você precisa colocar ele em prática. Conhecimento só é poder quando praticado, tá? Eu sigo aquela doutora Direito na Estética, a Tainara Lobo, que ela é advogada, e ela falou assim que todo profissional da área da saúde pode ser chamado de doutor, inclusive técnicos de estéticas, esteticistas. E daí eu falei, cara, verdade, né? Eu li aquilo, achei bem legal, até tentei compartilhar para vocês aqui. Então, caso vocês não sigam ela chama Direito na Estética. Ela fala voltado mesmo para nossa profissão. Ela é uma advogada que se especializou em estética mesmo. E segue ela para vocês verem, é bem interessante as coisas que ela fala e eu falei, verdade, então eu preciso me posicionar como uma doutora, né? Ai, gente, um 011 me ligando aqui, bem agora. Então vamos nos posicionar como doutores, vamos nos posicionar como pessoas que são profissionais da saúde e que conseguem fazer a diferença na vida do nosso paciente. E o segredo da consulta de sucesso, da consulta avaliativa de sucesso, é você primeiro, ter o tempo de atender o seu paciente. Segundo, saber interpretar os sintomas que ele te traz, e todo sintoma é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. A minha paciente chega com formigamento nas mãos, nos braços, principalmente quando vai dormir. Deita de um lado, formiga o braço, acorda, vira para o outro, formiga o braço. Isso é um marcador de que o fígado dela não está conseguindo fazer a desintoxicação que deveria, que o sistema redox dela não está trabalhando muito bem. Então, nós já podemos olhar aí uma parte hepática comprometida. Mas é um problema de enzima, Marina? Não. É um problema de gordura no fígado? Talvez. Podemos solicitar exames para ver se é ou não, mas pode ser somente uma intoxicação. Uma intoxicação por metal pesado, que está aí presente, uma intoxicação por alimentação ruim. Aí este fígado, quando começa a fazer esse formigamento, ele já mostra que não está produzindo glutationa suficiente. A glutationa é produzida durante o sono, daí essa pessoa já não dorme mais bem porque está formigando. Então, olha, uma coisa vai levando para outra. E a glutationa é um potente despigmentante natural do nosso corpo. Então, só o fato de não produzir a glutationa já gera mancha no melasma. Então, vamos revisar onde que nós viemos, como que nós chegamos até aqui, falando da glutationa, pelo formigamento das mãos e dos braços do nosso paciente na hora que vai dormir. Então, olha só como é importante nós sabermos conduzir uma consulta avaliativa, onde pequenos detalhes irão fazer a grande diferença no nosso tratamento. Todo paciente que me relata que está com formigamento nos braços, nas pernas, fica ali virando de um lado para o outro na hora de dormir, amargor na boca ou vertigem nos olhos, tipo assim, nossa, hoje preciso de óculos, aí no outro dia passou. Isso já nos mostra que o paciente precisa de cuidado com o fígado. E o fígado é um dos nossos órgãos vitais mais importantes, pouquíssimo falado, mas é um dos grandes geradores de doença, quando não cuidado, e de melasma. Então, o fígado é uma das raízes do melasma. Então, olha como é importante nós entendermos a consulta avaliativa e conduzir de forma interessante, de forma calma, para que a gente chegue a interpretar todos os sintomas que o paciente está nos trazendo. Precisa de exame laboratorial para tudo? Não. Você também não vai pedir 510 exames para o seu paciente e que muitas coisas não se vêem em exame, né? Como, por exemplo, isso que eu falei para vocês de uma intoxicação, de um sistema redox um pouco comprometido. Na maior parte das vezes não dá para ver em exame laboratorial, então a sintomatologia do paciente é importante. E você também não vai pedir 510 exames que o paciente vai pagar uma fortuna para isso aí. Não há necessidade. A sintomatologia é mais importante, mas para você saber dessa sintomatologia, você tem que saber como perguntar. O nosso paciente não foi instruído a chegar aqui e te contar tudo. Ele não vai chegar aqui e falar assim, olha, eu faço cocô 3 vezes na semana, meu cocô é pastoso e eu tenho formigamento para dormir. Ninguém vai contar isso para uma profissional de estética.
Ele vai contar que a pele dele tá ressecada, que ele tem ardência no rosto, que ele tem uma mancha, que ele tem uma ruga. Isso eles vão contar. Que é reduzir a pança, né? Mas não vão contar os detalhes que são mais importantes, que vai fazer com que você conduza a consulta para saber como identificar as raízes dos problemas dele e como fazer essa consulta, como fazer esse tratamento ser de forma assertivo de fato, tá? Eu acredito que você precisa cobrar pela consulta avaliativa, então se você é profissional da estética, está levando todo esse conhecimento, você está levando do seu tempo para o seu paciente e não está cobrando, você está fazendo errado, tá? Eu atendia muitas consultas avaliativas por mês, mas era assim, muitas mesmo. E eu só cobrava R$10 que nós doávamos para a APAN, que é a Associação de Proteção aos Animais aqui da minha cidade. E eu vi assim que eu fazia muita consulta avaliativa, era coisa assim de 20 consulta avaliativa. E a gente tinha isso tudo muito marcadinho até para fazer o pagamento no final do mês da APAN, né? E quando eu comecei a cobrar pela consulta avaliativa, realmente reduziu muito. Tem meses que tem 10, tem meses que tem 5 consulta avaliativa, mas são pessoas que fecham o tratamento com a gente. Então, esse tempo que você está ali dedicando ao seu paciente e explicando, ele não é um tempo perdido. Não que levar conhecimento para as pessoas seja tempo perdido, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que quando você cobra, a pessoa que vai pagar para ouvir a sua consulta avaliativa, ela já é uma pessoa realmente interessada. E é uma pessoa que tem mais chances de te pagar pelo tratamento. E nós precisamos pensar nisso. Nós queremos sim gerar um movimento de conscientização de pessoas, nós queremos sim cuidar de vidas, é um propósito de vida, sim, mas nós temos contas para pagar, né? Então nós precisamos pensar na nossa lucratividade também. Então cobrem pela hora da consulta avaliativa. Cobrem pelo tempo que você vai estar ali com sua paciente, porque isso é algo que você merece. E eu comecei a notar depois de um certo tempo que a pessoa vinha, fazia consulta avaliativa comigo, eu passava, explicava tudo, como funcionava o estômago, como funciona o intestino, a importância disso na estética, por que não podia fazer o microagulhamento ali se a pessoa estava com o intestino preso, explicava tudo isso. Aí a pessoa pegava as prescrições lá das vitaminas, os minerais que eu passava, ia embora e fazia tudo o que precisava ser feito e fazia o procedimento numa profissional que cobrava mais barato. Então essas coisas me fizeram entender que eu precisava mudar a minha forma de trabalhar e foi quando eu parei. Agora, simplesmente, eu cobro pela consulta avaliativa, dou todas as informações que o paciente precisa, mas eu estou recebendo pelo meu tempo, então eu não estou perdendo, tá? Então, o paciente resolveu não fechar, tudo bem, é uma pena, a gente gostaria de fazer o tratamento, mas geralmente que quem paga pela sua consulta avaliativa, ele já vem na intenção de fechar, tá? E na consulta avaliativa, eu uso meu computador e um sistema de anamnese. O que é muito importante, pessoal, na questão da consulta avaliativa é a assinatura do seu paciente na ficha de anamnese, tá? Então, você precisa comprovar que aquelas informações são verdadeiras, então o seu cliente precisa assinar. Como que você pode fazer? Ficha manual, preenchendo, que é uma forma mais tranquila, mais barata também para quem está começando. Hoje eu uso um sistema que se chama Clinicorp. Nesse sistema eu preencho toda a anamnese e ele me dá a opção de mandar essa consulta avaliativa via SMS para o meu cliente. Ele entra, ele olha tudo aquilo que ele respondeu, entra ali numa paginazinha, ele olha todos os dados e ele assina de forma digital e vem essa confirmação de que o cliente assinou essa ficha avaliativa. E isso já entra naquela lei lá do LGPD que nós precisamos ter. Então, assim, é muito importante nós termos um termo assinado do nosso paciente, seja ele de forma digital ou de forma assinada manual, porque é ali que nós vamos conseguir comprovar que aquilo que o paciente falou era verdade. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A paciente sua está gestante, mas ela disse que não estava porque ela não sabia que você estava gestante. Então, ela descobriu, você interrompeu o tratamento. Mas se acontecer alguma coisa, você consegue provar que esta paciente não te informou que ela estava gestante naquele momento. Ou uma doença autoimune, por exemplo.
Às vezes a pessoa não te informa que ela tem uma doença autoimune, um lúpus, por exemplo. E você vai, faz tratamento nessa paciente e ela acaba sendo uma paciente que tem uma resposta da forma que nós não queríamos. Paciente de lúpus é complicado, né? A gente nem... Eu não mexo, eu prefiro não tratar. E essa paciente não te informou e acontece alguma coisa, como que você vai ter ali a sua... de forma legal ali, você mostrar que você não sabia. Então, é muito importante sim, tá? Nós termos alguma coisa para comprovar. Eu estava fazendo tratamento numa paciente que ela não... Eu pedi, ela falou que não tinha problema de estômago. E ao longo dos atendimentos, nós começamos a conversar e ela me falou que, meu estômago sempre foi difícil, sempre foi sensível. E daí eu parei e pensei, mas essa paciente não tinha me relatado. Vim aqui na consulta avaliativa, dei uma olhada na ficha de anamnese dela e falei, olha, na nossa consulta avaliativa você não me relatou que tinha problema de estômago. Então, é muito importante você ter algo assinado por ela para que te dê um respaldo jurídico, tá? E é que nem, então, até agora o que eu já falei para vocês, das ferramentas que nós precisamos, do tempo que nós gastamos, que é necessário cobrar. Falei para vocês que é importante saber tudo o que acontece dentro do corpo da sua paciente, para que você saiba como perguntar. Mas aí você pode estar se perguntando, eu tenho medo de ser invasiva nas perguntas. Eu compreendo, só que se você não entender aquilo que está acontecendo com o seu paciente, você não vai conseguir dar resultado. Você precisa perguntar sim se esse paciente está passando por um período de turbulência emocional. Ela não precisa te contar o que aconteceu se ela não quiser contar, mas você precisa saber se tem alguma desordem que está causando aí algum problema emocional nessa paciente. Eu, na minha primeira gaveta, vou até mostrar para vocês, eu tenho uma caixa de lencinho. Porque você começa a conversar com a paciente, você pergunta, então, né? Mas e aí, como está sendo esse momento da sua vida? Desde que apareceu essa mancha no seu rosto? Tem alguma coisa de desordem emocional? Algo que tá te deixando, que te tirou do sério? A pessoa já começa a chorar. E ela pode até não te contar o que aconteceu, ou às vezes ela vai te contar o que aconteceu. E aí você já gera uma conexão com essa sua paciente. Aí a gente sempre fica naquele problema, mas o que eu vou falar se a pessoa desaba a chorar na minha frente, né? Eu sempre procuro falar um pouquinho da palavra do Senhor, levar um pouquinho de acalento àquela pessoa. Nunca dou a minha opinião pessoal sobre aquele problema que ela está vivendo. Se ela está vivendo um problema com o marido, sei lá, nunca dou a minha opinião, mas sempre levo uma palavra de conforto vinda da palavra do Senhor, porque eu acho que nós temos que ter artifícios para tratar o nosso paciente e cuidar dele de forma emocional também, já que nós somos um ser triuno, como diz lá na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:23, que nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Então nós precisamos pensar que se a nossa paciente está com uma disfunção estética, nem sempre é do corpo, pode ser da alma ou pode ser do espírito. Então sempre levar uma palavra de carinho, de conforto, de acalento para essa sua paciente. E eu, na minha opinião, a palavra do Senhor é a palavra que mais gera conforto para quem precisa. Ela é refúgio para os cansados, né? Então, sempre ter uma palavra muito boa. Nunca dizer que a sua história é mais triste do que a dela, porque você não conhece o tamanho da dor dela. Então, geralmente eu digo, olha, eu não posso imaginar o tamanho da sua dor, porque ninguém sabe o que a pessoa sente lá no íntimo dela. Então, nós não podemos querer comparar. Você pode sim, se você já passou por algo, usar a sua história de superação para gerar fé nessa pessoa que está na sua frente. Sim, é muito legal. Eu acho até que a maior parte das coisas que nós passamos ao longo da nossa vida são missões de vida que nós vamos levar isso para as pessoas que estão sendo confiadas a vida delas nas nossas mãos, porque a sua paciente foi Deus que confiou a vida dela na sua mão. Então nós temos sim que cuidar de todas as áreas e ter muito carinho com essa pessoa e tratar de todos os âmbitos. Então você pode contar a sua história de superação para mostrar, às vezes o que você viveu foi uma missão mesmo para que outras pessoas sejam ajudadas, com toda certeza, mas nunca querer dizer que você esteve pior. Então sempre dizer
dizer que você não pode imaginar o tamanho da dor dela, mas leva sim uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de compreensão, porque o mundo está muito carente de amor e nós precisamos fazer a diferença na vida das nossas pacientes, levando atenção, carinho, amor e tratamentos estéticos bem feitos. Eu digo que a nossa missão aqui na Terra é mostrar que nós fazemos a diferença em todas as áreas, tá? Essa paciente que eu estava contando para vocês, que esteve aqui na semana passada, ela saiu daqui falando que foi a melhor consulta da vida dela, que ela não estava esperando nada disso e eu, de verdade mesmo, toda vez que alguém fala assim, nossa, eu não estava esperando isso, foi muito mais legal do que eu achei, ou foi muito mais profundo do que eu imaginava, é quando eu realmente ganho o meu pagamento. Precisamos receber? Com certeza, mas eu falo para vocês que cada feedback que eu recebo, ou cada paciente que chega dizendo que se sente melhor, que não está mais irritado, que a libido melhorou, o casamento melhorou, isso com certeza é o real pagamento que nós precisamos, tá? Então não tenha medo de ser invasiva nas perguntas, tenha delicadeza em perguntar, tá? A consulta avaliativa precisa sim entrar no mais profundo, mas você tem que contornar e conduzir para que seja de forma suave, de forma delicada e que essa paciente venha te falar, ela venha se abrir com você, gerando assim inclusive até uma conexão. Eu falo que todas as minhas pacientes acabam virando minhas amigas, porque a gente conversa coisas tão profundas e tenta realmente ajudar uma a outra, né? E eu vejo assim que a gente acaba se preocupando com aquela paciente, quando a paciente não vem, a gente sente falta, a gente sente saudade. Mandar uma mensagenzinha para sua paciente depois dizendo que está com saudade quando ela não vem é bem bacana, ela vai se sentir bem e a gente também, né? Então, eu acabo ficando com muita saudade das minhas pacientes quando acaba o tratamento, né? Até porque a gente acaba não vendo depois a pessoa mais ao longo dos dias, né? Então, é muito difícil você ver a pessoa na cidade, né? Então, a gente acaba ficando com bastante saudade. Então, gerar essa conexão que faz com que a pessoa tenha fidelidade, geralmente ela vem, ela traz a família inteira e acaba sendo a família inteira fiel a você ali e você acaba sendo a escolhida para fazer o tratamento de todo mundo e cuidar de todo mundo. Então a consulta avaliativa tem esse poder, tá, pessoal? De gerar conexão, de gerar autoridade, porque é quando você vai mostrar que você não é mais do mesmo, é quando você vai mostrar todas as diferenças que você pode fazer na vida dela e mostrar que você só não vai só falar assim, olha, 10 sessões disso custa tanto, tá? Então esse é o poder da consulta avaliativa. Então nela nós precisamos analisar a sintomatologia clínica do paciente, então todo detalhe faz a diferença. Quando a paciente deita na minha maca, eu não olho só o melasma dela, eu olho todo o couro cabeludo. Peço licença, coloco minha lupa, abro, dou uma boa olhada no couro cabeludo, porque tem paciente que está tão inflamado que ele está com o couro cabeludo todo vermelho, todo cheio de dermatites e feridinhas, e isso é muito importante nós vermos. Profissional que faz harmonização facial. Pessoal, a paciente, se ela está inflamada, a chance de você ter uma intercorrência depois, da paciente ficar inchada depois, ou de não aceitar bem o preenchedor é grande. Então, você precisa saber, sim, quais são as inflamações que seu paciente está tendo. Recentemente, nós tivemos aqui uma paciente que estava com uma alimentação muito ruim, se alimentando basicamente de pão e leite, intestino preso, paciente tomando medicação para depressão e ansiedade, e ela veio fazer um preenchimento e acabou dando um inchaço por vários dias e tal. Então, assim, nós que trabalhamos com estética, nós precisamos revirar o nosso paciente do avesso, principalmente para fazer a parte de harmonização facial. Não sou eu que atendo essa parte aqui na clínica, já falei isso para vocês, né? E depois essa paciente então veio, passou comigo e a gente constatou inúmeras inflamações no corpo dessa paciente. Então ela precisava de ajustar ali a harmonização fisiológica antes de fazer a harmonização facial, tá? Outra coisa que eu quero contar para vocês, recebi uma mensagem hoje pela manhã de uma pessoa muito querida que eu vi o melasma dela e conversei com ela, falei sobre essa harmonização fisiológica que precisamos fazer em relação ao melasma, que melasma não se trata com peeling, que melasma é de dentro para fora, e eu instiguei essa pessoa a buscar. Ela não é aqui da minha cidade e comecei a instigar essa pessoa a buscar.
E ela falou que o melasma dela tinha aparecido em março. E hoje de manhã ela me mandou uma mensagem. Ela falou que faz uns dias já que ela descobriu, mas ela precisou processar essa informação. Mas hoje ela queria me contar que através da mancha do melasma, com tudo aquilo que eu conversei com ela sobre a harmonização fisiológica, ela descobriu que ela tem lúpus. E ela passou vários dias ali processando aquilo ali, né? E fez os exames e constatou, porque lúpus é uma doença autoimune, é uma doença que não tem cura, mas dá para se viver muito bem, desde que tratado de forma adequada, né? Então hoje ela me mandou essa mensagem e meu coração ficou bem apertadinho assim. Eu falei, meu Deus, que coisa, né? Tipo, uma mulher tão nova já passar por isso, infelizmente ela vai ter que aprender a conviver com isso para o resto da vida, mas olha só a diferença que teve na vida dela. Ela já descobriu, e ela descobriu num período onde ainda não causou muitos problemas no corpo dela. Por quê? Porque eu, como profissional, soube como explicar para ela e conduzir a ela a buscar. Porque eu falei, olha, se você tem um melasma, você está adoecendo. É um marcador que seu corpo não está bom. Então, olha a diferença que nós podemos fazer. Nós podemos ajudar o nosso paciente a descobrir uma doença logo no começo. Ou prevenir que essa doença venha, que é ainda muito mais importante. Então, nós precisamos saber, sim, como tratar esse paciente. A consulta avaliativa é o nosso ponto de partida, é o nosso start. Então, uma consulta avaliativa precisa ser muito, muito bem feita. Dediquem tempo para a consulta avaliativa do paciente de vocês. Dediquem tempo para aprender como fazer uma consulta avaliativa, tá? Ai, gente, eu gosto muito de consulta avaliativa. Eu falo que hoje a coisa que eu mais gosto de fazer é a consulta avaliativa. Pretendo sim futuramente não executar os tratamentos, passar para profissionais, mas a consulta avaliativa eu vou querer fazer sempre para descobrir tudo que o paciente tem e daí bolar esse tratamento bem bolado. Ó, a Bruna acabou de entrar, ela faz harmonização facial também. Bruna, acabei de falar sobre o paciente quando ele está inflamado na harmonização facial, que às vezes gera ali um inchaço, uma intercorrência no pós, que é marcador de inflamações, né? Que muitas vezes a gente acaba não fazendo essa consulta avaliativa, de olhar couro cabeludo, de perguntar se a pessoa faz cocô todos os dias, como que é a alimentação, que medicação tá tomando, e deixa passar batido e depois acaba tendo intercorrências aí no procedimento. Bom, além da sintomatologia que eu já falei para vocês, que nós precisamos entender para saber pedir, e os exames laboratoriais, nós precisamos compreender também os hábitos de vida dessa paciente. Às vezes você vai fazer um microagulhamento numa pessoa que toma sol, que é, não sei, uma agrônoma, você vai fazer um microagulhamento. Então você precisa entender quais são os hábitos de vida. E na consulta avaliativa nós temos a oportunidade de pedir. Aí a Bruna tá falando, né? Fora a durabilidade do tratamento, que pode acabar sendo menor. Verdade. Daí o paciente chega cobrando por que não durou botox, por que não durou preenchimento, né? E por que o microagulhamento não deu resultado? E tá tudo aí, dentro da pessoa, né? Intestino, fígado, né? Água que bebe, então tudo isso tem influência sim, e é na consulta avaliativa que nós vamos conseguir determinar isso. Então, assim, às vezes as pessoas chamam na recepção e falam assim, quero marcar um microagulhamento. Eu já falo para as meninas, eu não faço, eu não vou fazer. Primeiro que, você vai fazer um microagulhamento se a pele da pessoa tá cheia de cravo? Você nem sabe se a pele da pessoa está hidratada o suficiente para receber um microagulhamento. Você não sabe se a pessoa está fazendo cocô todos os dias, se ela tem nutriente dentro do corpo para fazer um microagulhamento e essa pele conseguir se regenerar. Porque vamos analisar aquilo que a gente já sabe, mas só vamos pensar um pouquinho. Vou causar uma lesão na pele, microagulhamento não é processo cicatricial, mas vai ali gerar uma inflamação local para que haja melhora do colágeno. Aonde você acha que isso aí vai pegar nutriente? Aquele que absorveu do intestino e espalhou para o resto do seu corpo. O último dos últimos que recebe é a nossa pele, nosso cabelo e nossa unha. Porque primeiro o seu corpo vai te salvar, vai te manter funcionando, vai manter o seu estado de sobrevivência, que são todos os seus órgãos vitais. Então, nutriente, água, vai primeiro ser distribuído para coração, para fígado, pulmão, rim, intestino.
O que sobrar é que vai para pele, cabelo e unha. Assim funciona com os nutrientes também. Então, a pessoa chama, quer marcar um microagulhamento, sem passar por uma consulta avaliativa, você não sabe se a pele dessa pessoa está hidratada o suficiente para ter resposta, se essa pessoa bebe água o suficiente para ter resposta, se o intestino está funcionando. Então, como que você vai simplesmente chegar e executar um microagulhamento na cara da pessoa e daí ela vai sair falando por aí que não deu resultado? E não vai dar mesmo. E não vai dar mesmo se a pessoa não está preparada. Então, a pessoa toma anti-inflamatório o tempo todo, toma antidepressivo e a pessoa tá ali, né, toma qualquer coisinha já vai tomar um anti-inflamatório. Vai dar resultado se você precisa causar inflamação ali na fibra colágena, o seu microagulhamento vai dar resultado? Não vai. E como que você vai saber de tudo isso que está acontecendo com sua paciente? Consulta avaliativa. Então precisa dedicar tempo de você saber o que a pessoa tem, você tem que entender a sua paciente, mas ao mesmo tempo você tem que explicar tudo isso para sua paciente. Então cada detalhe do beabá precisa ser explicado para que essa pessoa possa ter resultado. Então é você conhecer ela e ela conhecer o que o tratamento precisa. A Bruna diz: os cursos tradicionais na estética são muito focados na técnica e não no paciente. Bruna, verdade. É bem verdade isso que você tá falando. Esses tempos atrás eu comprei um curso com um cara que eu considerava um top bambambam. A gente já conversou sobre isso, né, Bruna? E era sobre tratamento facial, né? Cheguei lá, ele somente ensinou a fazer o Haifu. Só. Então nós passamos o dia inteiro, eu paguei R$1.000 e tantos no curso, achando que eu ia sair de lá com muito conhecimento e na verdade o que eu tive foi um workshop do Haifu. E eu não tenho intenção de alugar o Haifu para trabalhar aqui, eu não tenho intenção de alugar máquinas e fazer na paciente. Eu não sei, eu não gosto disso, não é a minha área, não tá errado, eu acho que cada um tem que fazer o que gosta, mas eu não gosto e eu gosto de fazer o que eu gosto. E então assim, para mim foi bem frustrante, eu peguei aqueles 1.000 e tanto e rasguei. Não serviu para nada, foi só cansaço. Era presencial ainda, porque foi antes da pandemia. Então eu tive que me deslocar, tive que pagar hotel, tive que pagar alimentação, o curso caro para aprender a usar o Haifu. Sério, fiquei muito frustrada. Então realmente os cursos de hoje são muito voltados para a técnica. Como você executa aparelho tal, quanto tempo, mas eles esquecem de falar tudo aquilo que é necessário para que aquele aparelho consiga trabalhar, para que consiga agir no corpo da pessoa, que esse é o mais importante. E essa foi a minha virada de chave de vida, porque eu, como toda profissional, eu saí me formei, comecei a trabalhar, e eu tinha na minha cabeça que eu precisava comprar um monte de aparelho para poder fazer dinheiro, e assim eu fiz. Comprei aparelho do que vocês imaginarem, gente, fui comprando aparelho, mas algumas pacientes tinham resultado e outras não tinham resultado. E eu não conseguia entender por quê. Eu falava, gente, eu executei a técnica 100% do mesmo jeito. Por que que a Maria teve resultado e a Joana não teve resultado? Depois de muito tempo, quando eu comecei a me aprofundar mais, a estudar, quando eu realmente entendi que o nosso corpo não é o mesmo, né? Que não é... cada pessoa é única, e eu comecei a entender as raízes e as disfunções, comecei a olhar para esse lado da saúde, e foi quando eu compreendi que não tinha mesmo como todo mundo dar o mesmo resultado, já que cada pessoa tem uma disfunção. Foi quando... Só um pouquinho. Foi quando eu comecei a dedicar mais tempo para descobrir as raízes da disfunção estética e tratar de dentro para fora. E foi aí que minha vida fez a diferença, e hoje eu vejo que máquina é só um complemento. Eu tenho muito aparelho aqui, gente, vocês não têm ideia, e não trabalho com praticamente nada. Então, é isso, né? Mais importante do que você ter um bom aparelho é você compreender o que o seu paciente tem e como você fazer para equilibrar. A Neide Souza está falando: eu gastei quase R$4.000 em um curso que promete tratar melasma e também rasguei dinheiro. Neide, 4 conto é grana, hein? Menina, chega doeu aqui na minha alma aqui, tá? E nesse curso você aprendeu a tratar pela raiz, Neide? É uma pena você ter rasgado dinheiro. Bom, se você falou que rasgou dinheiro é porque você não aprendeu a tratar pela raiz, né?
Então, realmente é difícil, gente. Não é por aí, não é aparelho, não é produto. O foco nunca está no produto. A Fernanda está dizendo: não deve ter uma esteticista nesse mundo que não rasgou dinheiro em algum curso e saiu decepcionada. Ah, certeza, né, Fer? Com toda certeza. Todas nós já passamos por isso e hoje, quando eu coloquei o meu curso à venda, que não está mais à venda neste momento, tá? Eu recebi muitas meninas falando isso, falando assim, ah, Marina, é que a gente já comprou muito curso e saiu decepcionada. E eu compreendo. Eu compreendo. Inclusive, quem me falou isso, eu fiz um vídeo dentro do material mostrando quais eram os módulos e tudo aquilo que teria acesso mesmo, porque realmente tratar melasma não é assim. Não é ir lá e passar peeling do kit caro, não é comprar o kit da fulana de tal que vem com os comprimidinhos para tomar, que é o mesmo para todo mundo, não é assim. Não é assim que trata melasma e não é assim que trata nenhuma disfunção estética. O foco nunca deve estar no produto, tá? Então, tratar melasma, acne, você precisa entender a raiz do problema, você precisa saber olhar os hábitos de vida dessa pessoa, você precisa entender a sintomatologia clínica desse paciente. E para entender a sintomatologia, você tem que saber o que perguntar, porque senão você não vai entender. Você tem que entender os exames laboratoriais para daí sim fazer um tratamento assertivo, tá? E você só vai conseguir fazer isso numa boa consulta avaliativa. Não façam mais avaliação, gente. O tempo de vocês é precioso. Cobrem por isso, porque daí quem virar para vocês para fazer a avaliação, com certeza, vai pagar por isso e você vai conseguir dedicar o seu tempo de melhor forma e você vai se sentir mais valorizada. A Neide está dizendo, ela nem tinha nada para ensinar, só fala a respeito dos produtos de uma marca famosa. Neide, é o que eu tenho batido na tecla desde que eu abri esse Instagram aqui. Eu abri esse Instagram para falar sobre isso, que não é kit, não é produto, tá? Eu também já fiz muito curso mesmo, que no final me ensinava a ser uma aplicadora de produto. Aí o que acontece? Eu fazia o curso X, eu ia lá e comprava aquele kit de produto X, que custava os olhos da cara, que nós sabemos que é caro, dessas marcas famosas. Beleza. Aí você via que não dava resultado, porque vamos e viemos. Você vai tratar um melasma hormonal passando creme na cara do paciente? Não. Você vai tratar alguma raiz de melasma passando ácido no rosto do paciente? Não, não vai. Então, também já passei muito por isso. Aí você fica sabendo do outro curso lá, da fulana de tal, famosíssima, você vai lá e compra aquele outro curso, no final das contas, aplica o kit tal. Aí você vai lá, compra outro kit, estaciona aquele primeiro kit que você tinha comprado, morre uma grana violenta no seu bolso, perde o produto porque venceu e novamente você se frustra. Você atende 5 pacientes, 2 dá resultado, 3 não dá resultado. Nossa, meu 2 foi assim, meu 3 foi assim, bom, né? Então vamos lá, 2 dá resultado, 3 não dá resultado. Por quê? Porque a paciente precisa ser tratada de dentro para fora. Ah, mas eu estou tratando, esse curso ensina a tratar de dentro para fora porque vem um potinho de antioxidante ou sei lá o que vem dentro, porque eles nem contam pra gente o que vem dentro do potinho e você vai dar para paciente, então você vai estar tratando de dentro para fora. Toda pessoa tem o mesmo problema? Toda pessoa tem a mesma disfunção estética? Toda pessoa tem a mesma raiz de melasma? Então nós somos uma fórmula de bolo? Acho que não. Por isso, e, gente, eu tô falando tudo isso, não era esse o assunto era falar de consulta avaliativa, tá? Mas já que a Neide falou, eu já peguei o gancho aqui. Só que não adianta, nós precisamos aprender a formular os nossos suplementos, aquilo que a nossa paciente precisa. Então, a nossa paciente está com uma desbiose intestinal, você tem que aprender a formular o seu suplemento para passar para essa paciente. Ah, a paciente tem problema de estômago, intestino e fígado. Você vai passar o potinho pronto do kit para essa pessoa? Exatamente, só cada pessoa é única. Então, nós como profissionais da área da saúde, nós como profissionais responsáveis pela estética, nós precisamos saber como suplementar esse paciente. Você precisa aprender e ter autonomia sobre o seu tratamento, porque quem manda no seu tratamento é você. Então, você precisa entender como tratar cada uma dessas raízes e como formular o suplemento para sua paciente e ter uma farmácia de manipulação de confiança onde você vai indicar. Porque muitas vezes
acaba não dando resultado do suplemento, porque a farmácia não tinha aquilo que você prescreveu, ela substituiu e não te avisou. Ou às vezes ela não está usando coisa de qualidade, então você precisa ter sim uma farmácia e indique para sua paciente na consulta avaliativa. Mas quando que você vai saber como suplementar sua paciente? Só através de uma consulta avaliativa bem feita. Agora nós voltamos ao nosso assunto principal, tá? Então, que suplemento que a sua paciente vai tomar, você vai definir na consulta avaliativa. Você pode decidir se você vai passar tudo isso para ela no momento da consulta avaliativa ou se você só vai passar se ela fechar o tratamento. Porque afinal de contas a informação você já deu. Você já falou para ela, melasma não é sol, melasma não é genético e melasma pode ser hormonal sim, mesmo que não seja o melasma mais comum, pode ser hormonal, mas como que você vai tratar isso aí? Então você vai explicar, você vai dar o conhecimento, como eu comecei aqui no começo falando de Oséias 4:6, o povo perece porque falta conhecimento. Se você já deu conhecimento para essa pessoa, ela já saiu dali transformada. Ela já saiu dali sabendo que o melasma não é do sol, que o melasma não é genético. E daí você decide se vai passar essa suplementação na consulta ou só quando ela inicia o tratamento. Dependendo, tem horas que passo na consulta porque vejo que a pessoa precisa realmente muito de ajuda e já passo para a pessoa já começar a se cuidar, mesmo que eu veja que ela não pode fazer o tratamento agora. E muitas vezes eu espero, dependendo do que for, para passar no início do tratamento, porque eu sei que eu vou ter que ficar monitorando esta pessoa. Então é melhor a gente passar no momento que a gente possa cuidar. A Daiane está dizendo, fiz vários cursos que levam ao mesmo tratamento, peeling. Tenho melasma e acabamos de conhecer o curso que já estou pondo em ação algumas coisas, como desintoxicar meu fígado e já estou vendo melhora. Muito bem, gente, a Dai, só para contar, gente, a Dai é lapidadora, tá? A Daiane está fazendo o meu curso, até emocionei, tá, Dai? Ó, gente, o zóio de lágrima aqui, ó. Eu sou bem chorona. Que bom, Dai, que você já está vendo melhora. E realmente a gente começou faz poucos dias, né, no curso. Tem muito módulo bom para entrar. O foco não é falar do curso, gente. Inclusive, ele não está à venda, tá? É só porque realmente não tem como falar de uma coisa sem falar outra. Obrigada, Dai, pelo seu depoimento. E eu fico muito feliz de ter você comigo, tá? E é isso, pessoal. Então, assim, profissionais de estética invistam numa boa consulta avaliativa, como eu já falei para vocês. Perguntem tudo o que vocês puderem. Integrativa Maico Brito fala sobre o curso. O que fala o curso, Maica, é um curso de melasma, tá? Mas ele não está aberto à venda agora, tá? Então, a gente mencionou aqui, mas ele não está à venda agora, tá? Mas ele fala sobre melasma, sobre tratar pela raiz. Então, a gente descobre a raiz do melasma de cada paciente e para tratar a partir daí, tá? E por isso que eu estou falando hoje de consulta avaliativa, porque a forma mais assertiva de você descobrir a raiz do melasma do paciente é numa consulta avaliativa bem feita, onde o paciente vai sentar na sua frente e você vai perguntar, né? É claro que é a gente que tem que conduzir as perguntas para o paciente, como eu já falei para vocês o paciente não vai chegar para você falando que tem formigamento nos braços, ele não vai chegar para você falando que está com baixa libido ou que o cocô dele é pastoso se você não perguntar, até porque geralmente isso não é uma pergunta que se faça, que esteticista se faça, né, muito frequentemente. Então, a ideia é essa mesmo, é de fazer uma consulta avaliativa onde você vai mostrar para o seu paciente que você não é mais do mesmo, onde você vai chegar e você vai encantar o seu paciente com tanto conhecimento. E eu tenho certeza que ele pode até não fazer o tratamento com você nesse momento. Talvez não se preparou financeiramente, mas eu tenho certeza que assim que ele puder, ele vai te buscar, porque você mostrou que você não é mais do mesmo, que você não é aquela pessoa que disse, olha, vai ser 3 sessões de peeling do kit tal, e você vai tomar esse comprimidinho que vem nesse kit aqui. Não, você vai fazer uma suplementação assertiva para esse paciente, você vai pedir os exames laboratoriais indicados para esse paciente. Até tem gente que me chama e fala assim, ai Marina, quais exames você pede? Me fala. Não é os mesmos exames para todo mundo. Não é os mesmos exames para todo mundo. Cada paciente na sintomatologia que nós vamos definir qual é
qual é o tratamento adequado, qual é o exame adequado para cada paciente. Então, assim, conforme você vai conversando, você vai entendendo, de acordo com cada sintoma que o paciente te apresenta, qual exame você precisa pedir. Não adianta você passar 25 exames para o paciente, se ele não tiver plano de saúde, ele não vai fazer. Ele vai gastar uma fortuna, então a gente tem que pensar nisso também. Nós precisamos pensar se o paciente pode ou não pode pagar por aquilo ali antes de começar a chuchar coisa aí no nosso paciente, né? Nani Gade está perguntando: o que nós podemos fazer para iniciar esse processo de desintoxicação do organismo de um modo geral, enquanto não temos uma lapidatória por perto? Ai, ai, pois é. Nani, realmente eu preciso entender qual é a sua raiz para poder te falar certo o que fazer. Porque não adianta eu falar para você, né? A gente já conversou numa outra live, eu até falei para você, tira os alimentos inflamatórios, né? Que é glúten, lactose. Dá uma olhada na tabela FODMAP, vê se você é FODMAP. Então já começa cuidando da alimentação, já começa cuidando da água, do consumo da água. Gente, a água é extremamente primordial. Tem estudos aí falando que até pessoas com autismo, com TDAH, com déficit de atenção precisam tomar mais água para que haja lubrificação, né? Então nós precisamos da água para a mitocôndria, para que essa mitocôndria possa produzir ATP. Então beba bastante água, água de qualidade, que seja uma água alcalinizada. Não armazene a água no plástico, tá? Por conta do bisfenol. Pega uma garrafinha livre de bisfenol ou uma garrafinha de vidro. Cuida para não ser uma garrafa de alumínio, tá? A tabela chama FODMAP. FODMAP. Dá uma olhadinha escreve... Deixa eu escrever aqui para vocês. FODMAP. Se eu não me engano, ela é assim, ó. Joguei aí no comentário. Essa tabela que vai mostrar pra gente quais são os alimentos que são alergênicos, porque algumas pessoas têm essa tabela. Pessoas que comem algumas coisas e geram muito gases, talvez precisa dar uma olhadinha nessa tabela, tá? Existe como você sair dessa tabela? Existe uma forma? Sim, você vai fazer a restrição que essa tabela mostra, vai tratar todo o processo inflamatório do corpo e depois você vai fazer a introdução de alimentos de forma mais pausada, vai fazer devagarinho até que você possa voltar a comer tudo. Já tive muitas pacientes que chegaram aqui dizendo que eram intolerantes a glúten e a lactose, que hoje têm uma vida normal, sem exageros, tá? Mas podem comer tranquilamente uma vez, duas na semana, porque a gente já conseguiu modular o processo inflamatório dessa paciente, tá? E claro que a paciente não me procurou porque não podia comer glúten e lactose, ela me procurou porque tinha melasma, né? E a gente conseguiu organizar isso. Então cuida bastante da água, Nani, alimentação, tira todos os metais pesados, cuida com o uso do desodorante, tira o desodorante com alumínio, faz essa desintoxicação no seu corpo, primeiro por não usar. Aí depois, aos pouquinhos, você vai tratando e hidrata muito a pele. O segredo da pele é estar muito bem tratada, quanto mais hidratada a sua pele tiver, quanto mais firme ela tiver, quanto melhor o colágeno dela tiver, menos chance do melasma aparecer, tá? Quanto mais glicada, então reduz açúcares, os carboidratos simples que dentro do nosso corpo se transformam em açúcares, tá? Então, quanto mais glicada a sua pele tiver, mais melasma vai ter, tá? Então, eu não tenho como te falar, faz assim, assim, assado, não, né? É todo um processo. Até porque a minha paciente, eu trato ela 100% dentro do meu consultório. Então, todo o processo que precisa ser feito de desintoxicação, eu faço aqui em cabine. Porque quando eu fazia tratamentos onde a paciente precisava fazer em casa, tomando essas coisas de desintoxicação, elas acabavam não tomando direito. Tinha coisas que precisava tomar em 15 dias, 3 vezes ao dia, era 60 dias, elas estavam ainda tomando, então não dá resultado. Então hoje eu procuro fazer tudo dentro aqui do meu consultório e realmente daí eu tenho um tratamento assertivo, tá? Então eu não consigo te falar faz isso, faz aquilo, porque eu não sei qual a raiz do seu melasma. Se for estresse, já começa a se acalmar. Se for estresse, bebe muita água, porque quanto mais água você beber, mais serotonina o seu intestino vai conseguir gerar. É comprovado que necessita de água para a produção de serotonina e tem muita depressão, tem muito estresse, muita ansiedade sendo mal diagnosticado e é apenas um problema intestinal, tá?
Indica o sabonete pra mim comprar. Vou te indicar. Aguenta aí que eu vou pegar pra te mostrar. Ó, vou indicar 2 produtinhos pra vocês, não precisa ser necessariamente desta marca, tá? Mas eu quero explicar o porquê que eu vou indicar esse aqui. Nani, sabonete de argila, essa aqui eu comprei da Spa Detox, mas por que eu gosto de sabonete de argila? Porque é natural. Gosto de coisas naturais, gosto de coisas que têm preocupação em não ter toxinas que vão gerar problema pro fígado, tá? Então, todos os cosméticos que for usar, tenta usar livre de metal pesado. Eu gosto desse sabonete porque ele não remove o nosso manto hidrolipídico, que é essa gordurinha que a gente tem em cima da pele e a água. Então, é a gordurinha e a água natural que precisa ter em cima da pele e é onde a nossa microbiota também fica mantida. Então, não usa nada que deixe o rosto limpo demais. E o segundo que eu vou indicar pra você é essa espuma de limpeza da Ozone Care, tá? Livre de metais pesados também. Ela é uma espuma que é inclusive demaquilante. Ó, a Fer tá falando que esse sabonete é maravilhoso. Ela tá falando desse, gente, ó. Essa espuma de limpeza, ela é inclusive demaquilante. Ela é super indicada para pele que tem acne ou para ser usada em cima de microagulhamento, porque ela tem todo o controle de parte de microbiota. Eu tô usando isso aqui, inclusive, aqui em cabine, quando a paciente chega com maquiagem. Gente, vocês têm que ver como que esse treco remove maquiagem. Antes eu ficava sofrendo ali para remover a maquiagem do paciente. Olha que eu sempre usei produto bom. Esse trem aqui, minha filha, ó, passou, removeu o trem. É coisa mais boa da vida. Então, assim, se você tem hábito de usar maquiagem, e a gente sabe que quem tem melasma acaba tampando bastante com maquiagem, então compra um sabonete bom. Pensa sempre nisso, livre de metal pesado, e esse aqui já é demaquilante, então eu acho que essa aqui é uma opção maravilhosa. Se você não tiver uma representante perto de você, você consegue comprar pelo site. Se eu não me engano, é uns R$90, tá? R$90, preço do consumidor final. É uma boa pedida de compra, tá? Pessoal, quem tiver pergunta pode mandar, tá? Estou à disposição para responder todos vocês. O assunto de hoje é consulta avaliativa. A gente acabou abrangendo um pouquinho mais, mas no final tudo acabou se linkando com a consulta avaliativa, porque nós só vamos conseguir descobrir de fato o que ó, a Rai tá perguntando, sabonete glicerina de bebê granado. Então, eu não costumo indicar produto de bebê para passar no rosto, tá? Já vi muitas pessoas fazerem essa indicação. Eu nunca parei para estudar muito a fundo essa parte de usar coisa de bebê ou não. Eu sempre fui muito ligada nesse negócio de ser metal pesado ou não, né? Não sei, eu acho que a parte do sabonete ela é bastante particular também, porque se a cliente passa e sente aquele ressecamento momentâneo, então não é legal. Então o ideal é que não use, que substitui o shampoo, mesma coisa, né? Não pode causar aquele ressecamento momentâneo ali no couro cabeludo e no cabelo. A Bruna está dizendo 0 dúvidas, live maravilhosa como sempre. Obrigada, Bruna. Obrigada de todo o coração. Espero realmente contribuir sempre com informação. Já falei mais de uma vez, eu comecei com a palavra dizendo o povo perece porque falta conhecimentos e está em Oséias 4:6. E eu quero sim sempre trazer bastante conhecimento para vocês e realmente contribuir para fazer a diferença. Que nem a Dai falou que ela já está tratando o fígado dela, já deu diferença. Teve uma paciente que me chamou e disse que já substituiu a alimentação conforme eu havia falado numa live e já deu diferença também, já começou a dar diferença. Então é isso que eu quero. A minha missão é trazer informação de verdade. E que nem eu falei para vocês, eu nunca vou levantar a bandeira de produto nenhum. Nem dentro do meu curso não tem bandeira de produto nenhum, porque o foco do tratamento não está no produto. Estou indicando esse produtinho porque eu gostei deles. Ai, gente, vai acabar 26 segundos. Eu só vou mostrar aqui pra Neide que ela falou que não deu pra ver o nome do demaquilante. É espuma de limpeza da Ozone Care, tá? Da Ozone Care. Vou postar pra vocês num post aqui o Instagram deles, tá? Gente, vou finalizar porque deu o tempo, tá? Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui. Toda segunda-feira às 8h57 eu estou aqui pra falar de estética desse jeito, de dentro pra fora, sempre pela raiz. Até mais.